és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Bom dia, feliz sábado. É uma grande alegria a gente estar aí com você na sua casa mais um sábado. Então aproveita aí que estamos no início da nossa live, já compartilha para os amigos, manda no WhatsApp, manda pelo Facebook, por onde puder. E aí já
compartilha, se inscreve, ativa o sininho e dá o joinha. E já escreve nos comentários o que está achando de toda essa live, o que a gente pode melhorar. E também manda seu pedido de oração. Nesse momento, então, feche os olhos e vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, agradecemos pela oportunidade de estarmos louvando o teu santo nome mais um sábado. Esteja com cada participante e também com as pessoas que estão assistindo. Por favor, envie teu Santo Espírito para tocar no coração dessas pessoas. É isso que eu te peço, eu tudo agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar, se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além, eu ouço a murmurar. Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então que sem poupar teu filho pra morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ao vir Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos seus, prostrar-me-ei em gratidão infinda e exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor,
Informativo Mundial das Missões. Perdão após o divórcio. Mari abandonou o marido quando estava com 30 anos, e os membros da igreja que frequentava a criticaram muito. Ela era membro de uma igreja adventista, mas depois das críticas, deixou de frequentar os cultos. Mari acabou se mudando para outra cidade, mas se sentia culpada e se perguntava se Deus a amava ainda. Ansiosa por respostas, certo dia ela assistiu um homem na TV falar: Ninguém consegue perdoar por si mesmo. Precisamos da ajuda de Deus. Essas palavras a incomodaram. Mari percebeu que precisava perdoar as pessoas do passado e decidiu orar. Em lágrimas, ela pediu o dom do perdão e prometeu seguir a Deus caso tivesse uma resposta. Na mesma hora, Mari ouviu uma voz dizendo: Eu lhe ajudarei. Leia a Bíblia e os livros de Ellen White. Naquele dia, após o trabalho, ela abriu a Bíblia e começou a ler. Lia a cada minuto livre a palavra de Deus. Em um ano, Mari leu 3 vezes a Bíblia e 5 livros de Ellen White. E então procurou uma igreja adventista naquela cidade. Ela foi orientada pelo pastor, começou a frequentar os cultos e logo seu coração foi sendo transformado. Algum tempo depois, Mari viu alguns membros de sua antiga congregação, mas para sua surpresa, não sentiu nenhum ressentimento por eles. Ela sentiu que tinha perdoado aquelas pessoas que haviam falado mal a seu respeito. Ela sentiu uma verdadeira paz. Mari regularizou sua situação na igreja e hoje lidera um dos projetos que receberão as ofertas deste trimestre. Ela ainda lê a Bíblia diariamente e convida a você que ouve esse vídeo a receber também o dom divino do perdão. Nossas ofertas neste trimestre irão ajudar a construir uma igreja e um centro de influência em Nicósia, Chipre. No Chipre, há apenas 7 congregações adventistas e nenhuma igreja própria. Por isso, sejamos liberais. Olá, voltamos então para o estudo da lição, mais um estudo, e essa lição foi boa, né, gente? Assim como todas estão sendo ótimas, né? Mas esse assunto foi muito bom, a lição. Então, para começar, já pegue papel, caneta, Bíblia, lição e venha estudar conosco. Geniel, pode fazer a oração para nós? Claro, por favor. Feche seus olhos, ore conosco. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa escola sabatina, Senhor, e pedimos que Teu Santo Espírito esteja conosco nos momentos a seguir, iluminando as nossas mentes, meu Pai, que consigamos tirar o máximo de proveito dessas lições. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Achei ótimo que a lição jovem dessa semana parece que foi profética, né? Verdade. A lição veio falando bem do que nós estamos fazendo aqui, né? Sobre as Do lives. momento que nós estamos vivendo, exatamente, né? Sim, nem parecia que não é feito agora. Parece que foi bem o que precisava ser dito para nós, né? Sobre como deve ser a adoração e qual que é o modelo certo de igreja, se é online, é igreja física, aí já vai mais a questão de ficar em casa, vir para a igreja. O que vocês acham? Eu achei interessante essa questão do que nós estamos passando hoje, porque nós estamos num momento de adaptação. E nós tivemos muitas eras, a questão de milênios, que a igreja teve que passar por isso até em Atos 2, ali, que a gente vê o momento de adaptação que eles tiveram. Eles eram perseguidos. Aonde eles faziam os cultos? Né? Nas casas. E mesmo assim, fazendo nas casas, com o pouco de dinheiro que eles tinham, eles iam crescendo, mesmo assim, crescendo em graça, mas a questão era que eles estavam unidos. A união e a
a capacidade que eles tinham de buscar a Deus, o amor a Deus e ao próximo, fez com que a igreja prosperasse mesmo em dificuldades. Então nós hoje temos que usar isso nos nossos dias, manter essa união, termos a capacidade de nos adaptarmos conforme a situação. Nós estamos numa situação, infelizmente, numa pandemia, e nessa crise mundial, né? Não é só aqui no Brasil, não é só aqui na nossa cidade. Então, nós temos que fazer essas adaptações. Isso nos traz a reflexão, uma coisa muito importante, aliás. Nós estávamos conversando em off antes aqui, essa questão do modelo ideal de adoração. A igreja, nós todos concordamos que não se resume ao templo, à estrutura física. A igreja é muito mais do que isso, né? E hoje, mais do que nunca, repetindo o que vocês falaram, nós estamos sentindo isso na nossa pele, em virtude ao que está acontecendo, em virtude a esse momento que muitas das mensagens estão sendo transmitidas por meios digitais e não mais fisicamente na igreja. E mesmo os cultos que estão sendo feitos na igreja também estão sofrendo alterações. Aqui na nossa igreja, por exemplo, o culto do sábado de manhã foi totalmente alterado. Não tem mais aquele culto que começa às 9 e vai até o meio-dia. São 2 cultos de 1 hora cada. E se às vezes já não dava tempo de fazer tudo das 9 ao meio-dia, imagina agora tendo 1 hora para toda a programação. Então a doxologia não está mais sendo feita. A escola sabatina está sendo repassada em, se não me falha a memória, 15 minutos. Mas tem funcionado. As pessoas continuam congregando, continuam levando o que vieram buscar. Então, a reflexão que eu faço nesse momento, nós fomos criados, agora falando para o povo adventista, nós fomos criados num sistema que a doxologia sempre foi muito importante para nós. E eu não acho que ela tenha deixado de ser importante agora, mas ela não é um fim em si mesmo. A doxologia, ela não pode ser mais importante do que a essência da adoração que nós íamos buscar aqui dentro, que é Cristo. Então, mesmo que não haja aquela doxologia tradicional, tudo que era feito antigamente daquela forma que nós nos criamos fazendo, mesmo que não seja assim, nós podemos levar o que nós íamos buscar, que é Cristo mesmo. Sim, o essencial de toda adoração é o louvor, a oração e o estudo da palavra. E mesmo em época de pandemia, continua tendo, né? Esses Verdade. 3 focos. Passando para a lição dos adultos, lidando com passagens bíblicas difíceis. Quem nunca abriu a Bíblia e viu alguma coisa muito difícil de entender? Isso é super comum. Inclusive, no texto para memorizar, tem um trecho da época de Paulo, dizendo: há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição delas. Então, já naquela época, existia a dificuldade, hoje em dia também. Mas eu trago uma pergunta para vocês. Será que hoje é realmente tão difícil assim, sendo que a gente tem tantos meios, não só a Bíblia, mas também outros livros, temos Comentários Ellen bíblicos, White, chaves comentários. bíblicas, dicionários. Será que ficou mais fácil? Várias traduções, várias versões. Então, será que ficou mais fácil? Quero a opinião de vocês. Eu acho, na minha opinião, que hoje está mais fácil descobrir. Temos hoje também mais uma ferramenta que é a teologia. Então, muitas coisas que Jesus falava, que ele colocava algumas metáforas, colocava alguns objetos da época que a gente não entendia. Fazia sentido para o contexto cultural. Exatamente no do contexto momento. cultural. Exatamente. Fazia sentido lá, mas hoje, daqui a pouco, não faz sentido o que tu está lendo. E Entendo. com as escavações, a história em si já nos dá mais entendimento hoje de alguns versículos, muito mais do que há milênios atrás, há 2 milênios atrás. Então, eu acho, na minha opinião, nós temos hoje muito mais ferramenta, mais recursos para ter o entendimento da Bíblia. Tanto é que nós também temos hoje o histórico escatológico de profecias que já se cumpriram. Então, dá muito mais credibilidade hoje
para nós entendermos a Bíblia. Só que, mesmo assim, ainda há dificuldade na hermenêutica e tudo mais, nas traduções, porque tem coisas que a gente tem que ver o contexto. Né? Tem que ver o contexto, tem que ver o ambiente, tem que ver a história, tem que ver a cultura daquela época. Então, por isso que nós não temos que pegar e ler já de uma forma como se lesse um livro qualquer, apenas ler, não, você tem que ler e entender. A Bíblia se lê e entende, se estuda e entende. Agora, só ler como um livro qualquer não tem como chegar nessa interpretação correta. Sim, e a lição nesse trimestre, ela ensina como lermos e entendermos a Bíblia. E essa semana não foi diferente. E ela traz a questão de que, muitas vezes, se a gente apenas lê a Bíblia, parece que tem algumas contradições. Como é isso? Nossa, aqui diz uma coisa, mas aqui já parece que é diferente. Como é que a gente lida com essas contradições na Bíblia? Em primeiro lugar, reconhecendo que elas existem. Né? É como eu enxergo, né? Porque a Bíblia chegou até nós através de mãos humanas. A mensagem chegou até nós através da inspiração divina, todo mundo sabe disso. Mas o escrito chegou até nós através de mãos humanas, através de traduções, de tradutores e de copistas. E óbvio que erros aconteceram no meio desse processo. Mas também a gente sabe que a mensagem essencial não foi alterada, embora tenham algumas palavras sido modificadas, algumas traduções pendendo mais para o meio, para o jeito que o tradutor entendia aquele assunto. Por isso que nós, adventistas, não aceitamos aquele conceito de, se não me falha a memória, textus receptum, que é a palavra que a Bíblia chegou a nós exatamente como foi inspirado para o escritor. A gente não acredita nesse conceito, porque a gente sabe que essas alterações houveram no meio do caminho. Inclusive, Ellen White fala sobre isso, né? Sim, e principalmente a questão da contradição. A gente precisa pegar o texto e procurar esse mesmo texto e esse mesmo assunto em outras partes da Bíblia. Porque, apesar de nós termos muitos materiais que nos ajudam a entender a Bíblia, fundamentalmente, a Bíblia se explica. Exatamente. Eu achei interessante também, na questão do próprio texto do verso, para memorizar, né? Que fala ali de 2 Pedro, em 2 Pedro 3, 15 e 16. O contexto desse verso, ele comenta sobre a questão de Pedro com a igreja naquela época, discutindo o que Paulo escreveu. Paulo, no contexto, se nós analisarmos, ele era um estudioso, um grande estudioso. E ele sabia muito sobre filosofia grega. Então, ele chegou a filosofar teologicamente. Alguns versos dele podem ser até controversos se você usar, às vezes, um pouco a lógica. Mas tem que usar a teologia. Porque se você usar a lógica, você pode ver que ele vai estar se contradizendo com os outros apóstolos, quando falava sobre fé e graça. Então, por isso que hoje há ainda, com todo o conhecimento que nós temos, ainda tem essa contradição. Fé e obras. Mas Paulo falava assim, Paulo falava assado. Então, por isso que havia algumas contradições, aí Pedro deu esse cuidado aqui. Cuidado para que vocês não deturpem. Não usem olha só o que está escrito aqui, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Não era só as citações de Paulo, era as demais escrituras, os demais livros das escrituras, para a própria destruição deles. E então, quando a gente não entende um texto em específico, Agnes, o que a gente faz? Não vamos entrar assim, tipo, que a gente queira deliberadamente deturpar, mas dá uma enroladinha, assim, um xalalá. Olha, é isso que atire a primeira pedra quem nunca recebeu uma pergunta capciosa de algum amigo, de algum conhecido, e aí, para tu não sair perdendo, tu inventou
assim, falou um embromation aí e tudo mais. Ninguém E é um sim. Leandro Quadros, né? Exatamente. Que pega e abre, você faz uma pergunta e daí E ele já abre sabe lá uns tudo. 10 versículos a partir dessa Quando pergunta. acontece esse tipo de coisa, a gente corre o grande perigo de afastar a pessoa do caminho certo. Porque ela pode até ter feito a pergunta de uma forma sincera, querendo saber, e a forma que a gente responder vai definir o que ela vai entender da palavra. Então, quando a gente não souber a resposta, seja sincero e humilde em reconhecer que não conhece a resposta. Porque a gente faz isso com tantas coisas, com tantas áreas da nossa vida, no trabalho, se alguma coisa a gente não sabe, a gente diz, não entendi isso, Pelo vou menos ver. deveria, né? Pois deveria. E na Bíblia não é diferente. Deus não exige que a gente conheça tudo, até porque tem coisas que Ele só vai revelar para nós no céu. Então tem a E outras nem lá. sinceridade, né? E outras nem lá vai ser revelado para nós, que Tem pertence coisas só a que ele. nem precisa, tem coisas que a gente nem precisa saber, mas a gente precisa ir com sinceridade e humildade. E eu vou um pouquinho mais além. Só para concluir meu raciocínio, tá, Eliezer, que essa parte é muito importante, principalmente quando a gente está dando um estudo bíblico. Que aquelas perguntas vêm, nos pegam despreparados e a gente não sabe o que responder. E a gente tem um estudo bíblico que a gente está passando por um amigo nosso, o Zanella, e ele faz umas perguntas, às vezes, que eu não sei a resposta. E o que eu digo para ele? O que nós costumamos dizer? Vamos estudar melhor, vamos nos informar para te trazer a resposta. Jamais tentar dar uma enrolada, sabe? A gente tem que se policiar para não dar essa enrolada, porque é da nossa natureza fazer isso. E falando em Zanella, se ele estiver assistindo, quero deixar um abraço para ti. Em breve, Zanella, quero te ver dentro dessas águas aqui. Amém. Amém. Estaremos orando. Amém. E eu já ia falar justamente o que o Geniel comentou agora, a questão de uma dica de alguém que esteja passando o conhecimento da Bíblia para alguém, dando estudo bíblico para alguém, para usar de sinceridade. É o que está abordado na lição de segunda. Abordagem sincera e cuidadosa. Então, por mais que nós não somos donos da verdade. Quem é o dono da verdade é Deus. Nós não somos proprietários da verdade. Não sabemos de tudo, nós temos que ter essa sinceridade de dizer para a pessoa, olha, eu não sei tudo, eu não sou o sabedor de tudo. Mas eu vou pegar a tua pergunta, levo para casa, dou um estudo, eu não sei, eu sou sincero, e depois que eu fizer a pesquisa, na próxima lição, a gente pega e explica. E, inclusive, com essa questão de tu não saber a resposta, às vezes, tu cresce muito mais espiritualmente, indo em busca da resposta, passando por toda essa jornada, do que, no fim, a resposta que tu achou. Porque todo esse tempo que tu passa procurando, estudando, tentando entender... Descobre outras tantas coisas. Descobre muitas coisas e Deus está lá atuando. Eu achei importante também que a lição traz sobre a abordagem humilde. Que ser humilde é diferente de ter incertezas. Ser humilde é estar aberto a aprender diretamente com Deus. Então, a humildade não deve ser confundida com incertezas ou, nossa, não sei, tentar se esconder atrás disso. Eu entendo que essa parte, queira explicar assim, o espírito de humildade no tu estudar. Eu até escrevi uma frase aqui na minha lição, que é assim, só sei que nada sei. Sabe? Tipo, tu ir com esse espírito, assim, tipo, tu pode estudar a Bíblia de duas formas. Tipo, eu não sei e eu preciso aprender e que o Espírito Santo de Deus me auxilie nesse processo. Ou tu pegar a Bíblia, eu sei tudo, eu já tenho uma ideia determinada, pré-definida, e eu estou usando a Bíblia para confirmar as minhas convicções. Existem essas duas formas. E o espírito humilde te leva para o primeiro exemplo que eu dei, que é tu reconhecer a tua pequenez, que tu não tem o conhecimento necessário, e que através do estudo, com o auxílio do Espírito Santo, tu pode conhecer a legítima e verdadeira vontade de Deus na tua vida. Sim, a lição traz outra coisa muito importante, que é a determinação e paciência. E eu até separei uma frase que eu achei extremamente importante, que diz assim: quando não somos fiéis com as verdades que Deus já nos deu, Ele não fará revelações de outras.
Ou seja, a gente fica impaciente de querer conhecer mais, querer entender, mas as verdades que já estão esclarecidas, que é a maior parte da Bíblia, que já está ali as lições para nós aprendermos, a gente não... O que já está na superfície. O que está na superfície é o a que gente tá já não é fiel. Imagina a gente querer grandes revelações se nós não estamos preparados para recebê-las. A questão da paciência gera persistência. Então, a questão de ter paciência, determinação na questão do estudo da Bíblia, tu tem que ter essa persistência de querer mais. Só que não dá para ter aquela ciência imediatista. Deus não é imediatista. Então nós queremos, não, quero me aprofundar, quero mais. Não, tem que ter passo a passo, tem que ter uma metodologia, um processo de crescimento no conhecimento. Então as pessoas às vezes se empolgam quando tu dá estudo bíblico. A pessoa está tão empolgada, calma, espera um pouquinho, tá? Olha, a gente vai ir para esse... A gente está estudando um assunto, sistema. Ele quer pular para o outro. Olha, o assunto está lá no estudo 22, 23, mas eu quero aprender aquilo. Calma, tem uma metodologia, tem tudo. A gente tem que ter um raciocínio, um método de raciocínio. Tu vai chegar nesse ponto, a gente vai chegar lá. Então, a gente dá só uma pincelada, só vou dar uma sinopse para ti, mas a gente vai chegar nesse ponto. Aí a gente vai... Tem um exemplo que eu costumo usar para isso detalhado. É que a Bíblia não é biscoito da sorte. Que tu já viram em filmes, né? Porque eu nunca vi um ao vivo. Mas em filmes, tu pega, quebra o biscoitinho de dentro, tu tira um papelzinho que diz ali a tua sorte, não. A Bíblia não é isso. Muitas pessoas, e provavelmente um de nós aqui, pelo menos, ou todos, já tenha feito isso. Qual é a vontade de Deus para mim hoje? O que Deus vai me dizer hoje? Abre a Bíblia aleatoriamente e procura um verso. Deus pode falar conosco dessa forma? Pode. Mas é o método mais indicado? Não. O método mais indicado é como o Eliezer falou, como tu puxou o assunto, com determinação e paciência, diligência, escavando. Quanto mais a fundo a gente for, maior vai ser o tesouro que a gente vai encontrar. E muitas vezes, isso que tu falou antes eu achei fantástico, Agnes. Muitas vezes tu tá procurando um determinado assunto. Vamos jogar aqui um assunto aleatório, falando sobre os 144 mil. Tu quer saber o que realmente significa e pesquisa. E chega no final que tu desiste de pesquisar, tu não chegou a conclusão nenhuma. Mas o que tu aprendeu nesse processo pode mudar a tua vida. Às vezes a busca ela vale não pelo que tu encontra lá no final, mas o que tu encontrou durante o processo, durante o caminho. Eu queria já partir para, acho que na parte de quinta, como ele falou, escavando, já está na lição de quinta-feira, sobre a questão que os apóstolos comentaram sobre os bereanos e os tessalonicenses. A diferença de como eles estudavam a metodologia. Então, eles não dependiam dos apóstolos. Eles já vinham com as perguntas porque eles já estudavam. Então, a gente tem que tomar cuidado hoje sobre a questão de não depender de pastores. Me desculpe os pastores, mas nós não podemos depender dos pastores para estudar a Bíblia. Meu pastor falou, está falado. O que falou, o padre falou, o pastor falou, o bispo falou, está falado. Por que tu acredita nisso, Eliezer? Porque meu pastor disse que é assim, ou porque eu aprendi desde pequeno que era assim. Exatamente. Então os apóstolos aqui, eles elogiaram os bereanos, porque eles escavavam, eles vinham já com a resposta pronta e já com a pergunta e já a resposta, porque eles pesquisavam. Eles viam na Bíblia. Eles pesquisavam na Bíblia, na própria Bíblia. Pelo que eu sempre entendi, se Paulo dizia alguma coisa para eles, ou algum líder deles falava alguma coisa, eles iam confirmar pelos escritos que eles tinham. Exato. E Paulo era um cara que não era nada politicamente correto, vocês concordam comigo? É verdade. Ele dizia o que achava que era e pronto. Ele era disse, autêntico. Esses são melhores que aqueles. Esses, os que pesquisam, os que vão a fundo, são melhores do que os que não pesquisam. Hoje, falar uma coisa dessas pode criar muita polêmica e tal, nos tempos do politicamente correto que a gente vive. Mas o Paulo, ele foi muito conciso, que tem uma recompensa muito maior quem realmente vai a fundo, quem realmente pesquisa, quem realmente procura. Exato, e já chegamos no final, mas para fechar, eu faço um convite lendo uma frase de Martinho Lutero, que diz o seguinte: orar bem é a melhor metade do estudo. Então, se tu te deparou com algum texto difícil na Bíblia, a primeira coisa, ora
e pede para que o Espírito de Deus esteja contigo no estudo. Eliezer, pode orar para nós? Grandioso Pai, graças te damos por mais esse estudo da Bíblia. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa sempre nos iluminar com teu Santo Espírito, ao abrir toda vez, nos momentos de estudo, abrimos a nossa Bíblia, que nós possamos ter a humildade, nós possamos ter a persistência, possamos ter, ó Pai, a diligência e também a dependência de buscar o teu Espírito para o entendimento da palavra. Abençoe a cada irmão que está nos seus lares. Abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Convido você, semana que vem, 13º sábado, estude a lição e esteja conosco no próximo estudo. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos, dobrar e orar perante Deus, me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vêm soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Provai e vede. História de hoje: Esperança para Jesus. A crise política e econômica na Venezuela tem transformado o país num verdadeiro caos social. Seus habitantes, sem moradia, emprego e passando fome, atravessam a fronteira em direção a outros países à procura de melhores condições de vida.
Grande parte dos imigrantes que chegam ao Brasil se dirigem até a cidade de Boa Vista, capital de Roraima. Ali recebem um atendimento emergencial, alimentação, abrigo e documentação promovidos pela ONU, ADRA e outras organizações. Em seguida, aqueles que podem saem em busca de trabalho pelas ruas da cidade. Por todos os lados, os refugiados estão pedindo ajuda da população local. Hola, buenas tardes, amigo. Yo vengo llegando de la Venezuela para ver si el Señor me puede ayudar con algún trabajo, algo ahí para hacer. Pero yo sé limpiar montes, sé pintar casa, cualquier cosa que el Señor tenga ahí que hacer en su casa y me puede... Quer trabalhar mesmo? Quiero trabajar. Eu tenho uma panificadora, eu estou indo para lá e você vai trabalhar um dia comigo, tá bom? No, está bien, amigo, vamos, no hay problema no. Muchas gracias. Antes de indicar que trabalho deveria ser feito, João Lopes pediu a ele que contasse um pouco da sua história. Ele disse que havia deixado seu país em busca de um futuro melhor para ele e sua esposa. Formado em engenharia mecânica, Ramon trabalhava em 3 empregos, mas o que ganhava só dava para comer durante 15 dias. Após entrar legalmente no Brasil, pela cidade de Pacaraima, na divisa entre os 2 países, ele não teve outra opção senão andar a pé 212 quilômetros até Boa Vista. Durante os primeiros quilômetros de caminhada, sua mente se concentrava no enorme desconhecido à sua frente. Tentar a vida numa terra estranha, sem falar o idioma daquele país, conviver com pessoas de costumes diferentes, encontrar trabalho, moradia. Sem dinheiro e sem perspectivas, Ramon caminhava dia e noite, carregando apenas uma maleta que se arrastava pelo caminho. As estradas pareciam não ter fim, mas sua coragem e determinação eram muito maiores. Nos últimos quilômetros, uma placa indicava que aquela jornada tão desafiadora estava prestes a terminar. Chegando à capital, ele recebeu as primeiras orientações, um lugar para dormir e no início de cada noite ele participava de uma refeição preparada pela equipe do projeto Alimentando Esperança, organizado pela ADRA. João Lopes lhe mostrou o que devia fazer durante aquele único dia de trabalho. Mas ao final do dia, João, percebendo que o rapaz era um bom trabalhador, decidiu lhe dar a oportunidade de mais 5 dias de serviço. Para chegar à padaria, Ramon saía do abrigo às 4 da madrugada e andava a pé 14 quilômetros. Além de cuidar da limpeza, ele também aprendeu a fazer pão, se identificando bastante com a nova profissão. Depois de 30 dias trabalhados, João pagou pelos seus serviços e lhe deu as chaves da padaria, para que ele fosse o novo administrador. Além de acompanhá-lo nessa nova jornada, João Lopes e uma equipe da ADRA o levaram para conhecer a Igreja Adventista. Ele foi bem recebido pelos irmãos, participou dos louvores, fez orações, ouviu atentamente o sermão e aceitou o apelo do pastor para conhecer mais sobre a palavra de Deus. A ADRA promove ações comunitárias em todo o mundo. Na América do Sul, ela apoia mais de 350 mil imigrantes e refugiados a cada ano, recebendo-os, hospedando-os e alimentando-os e garantindo uma melhor condição sanitária, higiene pessoal e acesso à água potável, serviço de proteção, apoio psicológico, nutricional, saúde básica, cursos de idiomas e acesso a informações e documentos migratórios também são oferecidos pela ADRA. Para conhecer mais, acesse adraamericadosul.org. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus,
também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Minha sede não é de agora, nenhum rio vai saciar o meu lugar. Não se encontra em mapas, transporte algum me leva pra lá. O meu lugar é alguém e a minha água também. Quando me alcança, me balança, faz mudança, faz mudança. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti, água viva, me saciar. És a minha capital, meu lugar original, onde a vida viva. Minha sede não é de H2O, nenhum rio vai saciar o meu lugar. Não se encontra em mapas, transporte algum me leva pra lá. O meu lugar é alguém e a minha água também. Quando me alcança, me balança, faz mudança, faz mudança. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti, água viva, me saciar. És a minha capital, meu lugar original, onde a vida viva. Eu nunca encontrei o meu lugar, foi o meu lugar que me encontrou, se fez carne e habitou aqui em mim. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti, água viva, me saciar. És a minha capital, meu lugar original, onde a vida viva. Vida viva. Our lives may be out of control. Society may be out of control. The world may be out of control. But Jesus Christ still sits on the throne. He is still the sovereign God. He is still in control of the universe. Jesus Christ is alive. Bom dia a todos, um feliz sábado aos irmãos e aos amigos que nos acompanham nessa transmissão de adoração a Deus, de culto. E é uma alegria poder estar juntamente com vocês e ter a companhia de vocês, né, mais uma vez, nesta programação nossa dos jovens aqui de São Leopoldo. E eu queria convidá-lo, aí onde você está, você inclinar a sua fronte e nós, logicamente, darmos início com uma palavra de oração ao nosso Deus, antes de abrirmos a sua palavra para meditarmos. Então, incline a sua fronte e vamos orar. Grande Deus e Pai,
muito obrigado por podermos estar juntos mais uma vez, como teus filhos, como teu povo, para trazermos a ti essa adoração, a ti, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua salvação provida em Cristo Jesus para todos nós. Santo Deus, nesta manhã de sábado, queremos suplicar, ó Pai, que o teu Santo Espírito possa abençoar a cada um de nós, a cada um dos teus filhos, aos quais estamos unidos neste momento, ao abrirmos a tua palavra, para que sejamos renovados, sejamos fortalecidos e encorajados, Senhor, nas tuas promessas e também na tua fidelidade. Bondoso Deus, dá-nos a compreensão destas verdades, dá-nos, ó Pai, podermos aplicar às nossas vidas as lições que aprendermos e assim, muito em breve, estarmos em pé em Tua presença na eternidade. Pedimos estas bênçãos, ó Pai, e que o Teu poder, a Tua graça estejam estendidos a cada um dos Teus filhos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero convidá-los, então, a abrirmos a palavra do nosso Deus de imediato, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler inicialmente o verso 1 e o verso 2. Normalmente, como adventistas, nós gostamos de estudar a partir do verso 3, ali os sinais da volta de Jesus, a resposta que Jesus nos dá, né, sobre a pergunta que os próprios discípulos lhe fizeram acerca do tempo da sua vinda. Mas, nesta manhã, eu quero estudar com você o verso 1 e o verso 2. Então, abra sua Bíblia aí e acompanhe a leitura. E ali diz-nos o seguinte: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Imagine o privilégio daqueles discípulos ao terem ali com eles a presença do próprio Jesus, aquele que é a fonte de tudo, aquele que, como o Tainã louvou aqui, cantou, né? Louvando a Deus, é a fonte pura e verdadeira e perfeita daquela água inigualável, a água que dessedenta todos nós, já aqui neste tempo, e muito mais o fará na eternidade. Aquele que é a fonte de todas as coisas, ali estava, juntamente com os seus discípulos. E nesta ocasião, aqui descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 24, era a última semana de vida de Jesus antes da sua crucifixão. Possivelmente, de acordo com os comentaristas, este dia aqui seria a terça-feira, lembrando que na quinta-feira à noite, Jesus celebraria a Páscoa e instituiria a Santa Ceia com os seus discípulos, e logo depois ele sairia para o jardim do Getsêmani, e então naquela mesma noite seria preso. Então isso tudo ocorreria na quinta-feira. Na terça-feira é este momento quando Jesus está com os seus discípulos lá no templo, pela última vez, antes da sua morte. E agora os discípulos chamam a atenção de Jesus para aquelas construções. Por quê? No capítulo 23, no verso 38, Jesus havia feito uma afirmação que impactou tremendamente o grupo dos discípulos, impactou as pessoas que estavam ali naquela oportunidade. Diz lá assim, no capítulo 23, verso 38, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Isso Jesus agregou, condicionou, juntamente com aquilo que ele havia dito no verso anterior, quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar-vos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Então, logo a seguir, Jesus faz esta afirmação: vossa casa ficará deserta. E os discípulos estavam impactados com aquilo. Como assim? A Jerusalém será destruída, e o templo, o que será do templo? E agora, quando Jesus começa a retirar-se do templo, eles chamam a atenção de Jesus para aquela construção,
Eu os convido ainda a lermos no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, o versículo 1, porque Marcos registra as próprias palavras que os discípulos usaram naquela ocasião. E então, ali, eles dizem o seguinte, Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 1. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Foram as afirmações ali do discípulo. Então, a atenção deles estava voltada para aquela belíssima construção. E vai aparecer aí na sua tela uma imagem referente àquela construção. É uma reconstrução, na verdade, gráfica, né, do que seria o templo naquela ocasião, aquela região ali de Jerusalém onde estava o templo. Era uma região belíssima, era uma região muito cuidada pelos governantes, por Herodes especialmente, que investiu, né, grande quantia de dinheiro no embelezamento da construção do templo. Algumas pedras, de acordo com as características descritas, mediam cerca de 20 metros de comprimento por mais ou menos 5 de largura e 6 de profundidade. Pedras de mármore, brancas. De acordo com o historiador Flávio Joséfo, o templo, quando recebia a luz do sol diretamente sobre ele, era tão lindo aos turistas quanto a um monte coberto com neve, com pura neve. E isto então despertava, né, uma certa, como que eu diria a vocês, um certo orgulho, uma certa alegria aos judeus indescritível. E os discípulos então agora chamam a atenção de Jesus para aquela construção, como que dizendo: Senhor, realmente isto aqui será destruído, aqui que é a casa de Deus para todos os povos? E Jesus então, olhando-os com uma imensa compaixão, com uma empatia para com aquilo que eles sentiam por aquela construção, ele fala até com uma certa tristeza em sua voz, dizendo: olha, eu tenho que dizer a vocês uma verdade, aqui não ficará pedra sobre pedra. Sabe, irmãos, amigos, quanta veracidade nessas palavras de Jesus. É claro que aquela era uma belíssima construção, era até, na verdade, um pálido reflexo do que havia sido a construção do templo nos dias de Salomão, mas ainda assim era belíssimo agora. E Jesus se vê obrigado a alertar os discípulos que, infelizmente, aquilo não perduraria, aquilo não permaneceria, porque o povo judeu, o povo de Jerusalém, estava rejeitando o próprio Filho de Deus. A palavra de Jesus é uma palavra verdadeira e fiel. A história nos diz que no ano 70, realmente, aquele templo foi completamente destruído. Não ficou ali pedra sobre pedra. Não somente o templo, na verdade, como a cidade propriamente dita, foi toda destruída, cumprindo-se o que Jesus já falara. Eu quero ler com você um outro texto que estava na lição da escola sabatina dos adultos na semana anterior. Está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 29. Olhem o que Jesus nos fala ali naquele texto. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 29. Disse-vos agora, é Jesus quem está falando, disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Então, Jesus antecipou esses acontecimentos e todos os demais que são antecipados na palavra de Deus, para que quando estas coisas sucedessem, tanto eles lá no passado, quanto eu e você hoje, possamos crer. E, de fato, a fé como que ela brota naturalmente quando nós nos deparamos com as realidades
dos cumprimentos daquilo que foi antecipado na palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel e é verdadeira, e isso que Jesus antecipou sobre a destruição do templo e da própria Jerusalém, conforme Jesus disse que ficaria deserta, isso tornou-se um motivo para fortalecer a fé dos discípulos, para fortalecer, entre outras coisas, a fé de João, que mais adiante receberia a revelação do Apocalipse. Como é bom sabermos que há um Deus maravilhoso, há um Deus bondoso, há um Deus compassivo, que deseja sempre nos fortalecer a cada passo, nos fortalecer diante dos desafios que o mundo apresenta ao povo e aos filhos de Deus. Mas há uma orientação a mais ainda que Jesus acrescenta aqui. E voltando a Mateus 24, lá no verso 15 e verso 16, Jesus apresenta coisas maravilhosas. Olhem primeiramente o verso 15, Mateus 24, 15. Quando, pois, falou Jesus aos seus discípulos, respondendo-lhes a pergunta, não é? Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, Jesus acrescentou, e logo a seguir no verso 16 ele diz, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Que grande orientação deu Jesus para os seus discípulos. Que quando eles vissem os exércitos ali preparados para atacar Jerusalém, haveria um momento quando esses exércitos relaxariam o cerco, retrocederiam no cerco. E então, nesta ocasião, eles deveriam aproveitar e fugir. Porque logo em seguida, eles retornariam para cercar e sitiar Jerusalém até a sua destruição. E então era a oportunidade que os discípulos teriam, que os cristãos teriam, de salvar as suas vidas. E quando o exército retornou, o exército romano, liderado por Tito agora, este exército então levou a cidade a um cerco intransponível. Aqueles que estavam lá dentro sofriam uma fome insuportável, a ponto de acontecer coisas inacreditáveis. O historiador Flávio Joséfo, na coleção de livros Guerra dos Judeus, ele descreve que chegou ao ponto de que mães devoravam os seus próprios filhos, e filhos, às vezes, comiam aquilo que era o último bocado dos pais, sem qualquer temor dos idosos que ali estavam enfraquecidos, e as coisas se agravaram terrivelmente. Porém, a revelação nos diz que os cristãos não tiveram de passar por isto. E se você tem em casa, eu lhe convido a ler um texto que está no livro O Grande Conflito. Eu vou fazer a leitura aqui na minha edição digital. Então, aí na sua, a página é um pouquinho diferente. Mas eu vou lhe dar o capítulo e você vai poder ler ali um parágrafo. Para mim está na página 30, é o capítulo 1. O título é Predito o Destino do Mundo. E neste capítulo, então, diz assim, na página 31, terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém quando o cerco foi reassumido por Tito. Isso está na página 31, no segundo parágrafo, nesta edição aqui. Mas você localiza fácil aí na outra edição. Porém, um pouco atrás, na página 30, diz assim, nenhum cristão, no segundo parágrafo também, dessa edição digital, nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo fizera a seus discípulos o aviso, e todos os que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Que maravilha, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, que há um Deus que antecipa os sinais e os acontecimentos para os seus filhos e para o seu povo. Esse Deus, lá no passado, fez isto para salvar os seus discípulos. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. E o propósito divino é que eu e você também sejamos libertos da destruição que o
pecado trará a este mundo e as consequências do pecado. Por isso, já recebemos do nosso Deus muitas antecipações. Você e eu agora estamos vivendo em momentos difíceis, turbulentos na história do mundo, na história do país, na história do nosso estado, na história da nossa cidade. Porém, há um Deus que já nos antecipou as coisas. Temos as orientações, temos a certeza de que somos guardados pelo poder, pela graça e pela misericórdia divina. Então, meu irmão e minha irmã, descanse tranquilo, porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é um Deus que cumpre a sua palavra e mantém aquilo que Ele prometeu para os seus filhos. Ele tem um propósito para a tua vida, Ele tem um propósito para o meu e o teu futuro. Ele deseja que nós possamos habitar com Ele em um novo céu, em uma nova terra. E eu quero concluir agora dizendo a você, nesta manhã de sábado, que nós temos um grande privilégio. Deus nos deu essa certeza através da sua palavra. Aquilo que Jesus antecipou, cumpriu-se exatamente como Ele disse. Nas imagens que você viu ali atrás, aparecem as ruínas hoje de Jerusalém como um testemunho de que a palavra do nosso Deus, a palavra do nosso Salvador, ela é fiel e ela é verdadeira. E esta palavra será fiel e verdadeira neste tempo do fim para mim e para você. Mesmo em meio a toda essa turbulência e incertezas com as quais nos deparamos hoje, o nosso Deus permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu lhe desafio nesta manhã a continuar confiando em Deus. Eu lhe desafio nesta manhã a nós continuarmos atentos às orientações de Deus, para que nós e nossas famílias sejamos guardados, assim como Deus protegeu todos os cristãos lá no passado, juntamente com suas famílias. Deus quer poder fazer hoje isto por ti e por tua família, por mim e por minha família, para que nós logo possamos nos unir em louvor a este grande e maravilhoso Deus na eternidade. Que o louvor que o Tainã trará agora a você possa reafirmar no teu coração esta disposição, esta confiança. Então, meditemos e ouçamos este valor, renovando o nosso firme propósito de continuarmos avançando no caminho do nosso Deus. Amém. Um dia escutei uma promessa que um dia Ele virá com glória e poder. Mas o tempo foi passando e o céu não se abriu. O pecado consumiu. Eu esperava um Messias poderoso, mas tu vieste ao mundo pra morrer
que Ele fez. Hoje pela manhã olhei no espelho e as marcas do pecado pude ver. Ainda não entendo o sacrifício, como pôde um Deus por mim morrer. Não precisava me salvar, mas preferiu morrer, me libertar. E hoje sou livre, livre do pecado, livre de toda dor. E o mar não nos separa mais. Essa é a promessa que Ele fez. E hoje sou livre, livre do pecado, livre de toda dor. E o mar não nos separa mais. E o mar não nos separa mais. Essa é a promessa que Ele Amém. Que bom que esse Deus fez promessas para você e para mim. Promessas reais, promessas fiéis, promessas verdadeiras. Porque a palavra dele é fiel e verdadeira. Que eu e você nos preparemos para isto. E que logo estejamos diante da face desse Deus maravilhoso. Que com alegria irá abrir os seus braços para nos receber. Que você e eu tenhamos este privilégio ao perseverarmos no caminho dele, como uma resposta ao chamado e ao amor que ele tem por nós também. Eu te convido a colocar-te em pé agora onde você está e nós vamos juntos orar ao Senhor. Incline a sua fronte e vamos falar com ele. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos traz o conhecimento destas grandes verdades. Obrigado, Senhor, porque Cristo mesmo deixou esta mensagem para o seu povo no passado, uma mensagem que, embora aparentemente num primeiro momento trouxesse algo que mencionasse tristeza e destruição a eles, por fim manifestou-se em uma obra salvadora para aqueles que confiaram e para aqueles que seguiram a orientação dada pelo Senhor. Ó Pai, hoje também nos deparamos com certa tristeza, com acontecimentos ao nosso redor e muitas vezes, Senhor Deus, nos apercebemos tristes, até um quanto tentados a desanimar, mas obrigado porque a Tua palavra nos mostra que há um sentido para tudo isso, Senhor, e que acima de tudo, Tu estás conduzindo as coisas de acordo com o Teu propósito salvador para com aqueles que confiam em Ti. Que a Tua bondade, Pai, se estenda para cada um dos Teus filhos, onde quer que se encontrem neste momento, e que neste sábado, Pai, nós possamos renovar a nossa entrega
a nossa resposta de confiança, de fé e de certeza em Ti e naquilo que colocaste para que nós possamos seguir. Bondoso Deus, dá-nos a Tua poderosa mão e conduze-nos passo a passo, até que muito em breve possamos erguer o nosso olhar e vermos o nosso Salvador vindo para nos buscar e nos conduzir ao lar eterno. Que ali naquele momento possamos reencontrar aqueles irmãos lá do passado que foram salvos também, porque confiaram em Ti, e que juntos, Pai, possamos nos unir em louvor e em adoração ao Teu grande nome. Pedimos-Te estas bênçãos, bondoso Deus, e desde já, Pai, nós Te somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Um feliz sábado e que a mão do Senhor esteja sempre sobre a tua vida e sobre a tua família. Amém. Queríamos agradecer a companhia de todos, desejar a todos uma ótima semana, um bom restante de sábado. Lembrar também que essa live vai ficar disponível no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe essa mensagem com os teus amigos, com os teus conhecidos. E lembrar também que semana que vem nós estamos de volta. Uma ótima semana a todos.